Olá, vamos mergulhar de cabeça numa fronteira fascinante. Aqui existe entre a nossa fé e o nosso cérebro. Com base na obra de Márcio Bringenti, a gente vai explorar a neuroteologia. Basicamente, a ciência que investiga como uma experiência espiritual pode, literalmente, transformar a nossa mente. E a pergunta que não quer calar é essa aqui: e se a fé não for só algo que a gente sente, mas algo que de fato muda a fiação do nosso cérebro? Pois é exatamente essa a proposta da neuroteologia, e é isso que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos construir o que a gente pode chamar de a ponte entre mundos. É nessa parte que a gente vai explorar o ponto de encontro exato entre a ciência do cérebro e a experiência espiritual, um lugar que, por muito tempo, parecia impossível de mapear. Então, afinal, o que é a neuroteologia? De acordo com a fonte, é a ciência que propõe uma ideia bem radical: a de que a transformação espiritual não é só uma metáfora, é um processo físico, uma renovação de verdade, contínua que acontece lá nos nossos neurônios. E essa ideia, olha só, se conecta de um jeito brilhante com essa passagem de 2 Coríntios 5,17. A frase, eis que tudo se fez novo, é vista aqui não só no sentido espiritual, mas como uma chave para a gente entender uma possível renovação também em nível físico, ou seja, neural. Tá, mas como é que essa renovação aconteceria? A resposta pode estar no que chamamos de o cérebro que se refaz. Vamos dar uma olhada no motor científico por trás dessa ideia toda, um conceito que revolucionou a neurociência. E o motor dessa mudança toda é a neuroplasticidade. Simplificando, é a prova de que nosso cérebro não é uma coisa fixa, imutável. Ele tem essa capacidade incrível de se reorganizar, de criar novas conexões. Pensa só, cada novo hábito, cada coisa que a gente aprende está fisicamente mudando o nosso cérebro. Essa animação ajuda a gente a visualizar o processo. Imagina um padrão antigo como se fosse uma trilha bem fraquinha no meio do mato. Com uma nova prática espiritual, ou seja, com a repetição e a intenção, essa trilha vai sendo reforçada, criando um caminho neural renovado. É exatamente isso. Quanto mais a gente usa um caminho, mais claro e forte ele fica. Ok, a teoria é interessante, mas e na prática? Como isso funcionaria? Essa próxima parte, a fé em ação, mostra exemplos bem concretos de como certas práticas espirituais poderiam, segundo a fonte, influenciar essa tal renovação neural. Essa tabela aqui resume a tese de um jeito bem claro. Olha só a conexão que é proposta. A oração sincera poderia acalmar o córtex pré-frontal, que é tipo o presidente do nosso cérebro, responsável pelo foco. O perdão atuaria na amígdala, o nosso alarme de medo, diminuindo a atividade dela. E a gratidão, essa poderia liberar dopamina e serotonina, que são os famosos neurotransmissores do bem-estar. Vamos ver um exemplo mais de perto, a relação entre a adoração e o estresse. Esse gráfico ilustra a afirmação de que práticas de adoração podem levar a uma queda bem visível nos níveis de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. O perdão é outro exemplo muito poderoso. A fonte sugere que o ato de perdoar vai muito além do emocional. Seria um ato com efeito neurológico direto. Acalmar a amígdala, que é basicamente o centro do medo no cérebro. É como desligar aquele interruptor de luta ou fuga, que mantém a gente preso no medo e no ressentimento. Agora, um ponto importantíssimo. Para a gente entender o quadro completo, a gente precisa falar sobre as advertências que a própria fonte faz questão de deixar bem claras. Isso aqui é fundamental para uma compreensão justa e equilibrada do assunto. Então vamos lá, o ponto crucial é este. A fonte enfatiza que a neurociência é usada aqui como uma metáfora pedagógica, ou seja, é uma ferramenta para ilustrar conceitos espirituais numa linguagem de hoje, e não para provar a fé cientificamente. Para o autor, a autoridade final e absoluta é a escritura. E muito importante, nada disso substitui tratamento médico ou psicológico. A recomendação é clara: nunca interrompa um tratamento sem orientação de um profissional. Ok, com todas essas ressalvas bem claras na nossa mente, vamos para a reflexão final. O que essa conexão toda entre mente, espírito e cérebro realmente sugere sobre os limites da nossa própria transformação? E a gente chega então na pergunta final. Se os nossos pensamentos, as nossas crenças e as nossas práticas podem, de fato, redesenhar o nosso cérebro, a questão que fica não é só qual é o potencial da mente humana, mas sim o que nós estamos escolhendo construir dentro da gente a cada novo dia. Uma reflexão que, com certeza, vale a pena.